Olha aí, pessoal, então eu vou conversar aqui com vocês sobre aquela questão da postagem ridícula de mau gosto feita pelo pessoal do MTST aqui, mais uma vez ofendendo Jesus, né? Disseram que foram mal interpretados aqui e tudo mais, mas o que o pessoal realmente entendeu dessa história é que chamaram Jesus de bandido aqui nessa postagem, tentaram se explicar e tudo mais, causou toda uma repercussão junto da direita ali, etc. E é aquela questão, né, aquele ponto. O pessoal faz isso para ganhar mídia. É sempre assim, eles querem sempre capitalizar, ofendendo a fé cristã. O pessoal da esquerda, de maneira geral, os progressistas, esse pessoal aqui que não trabalha, que não faz nada de produtivo para a sociedade, inclusive a turma do Guilherme Boulos, né? Eles são anticristãos. Essa é a verdade, todo mundo sabe disso. Que eles gostam de ferir não só a fé católica, mas a cultura ligada ao cristianismo, né? A cultura ligada aí, de maneira geral àquilo que torna o Brasil aquilo que ele é. O Brasil é um país fundamentalmente cristão, ainda que nem todos sejam cristãos e tudo mais, mas a essência do cristianismo está aqui em todos os aspectos do país, e esse pessoal não gosta dessas coisas, né? Vamos conversar sobre isso aqui então, a repercussão que isso causou no mundo político, a desculpa esfarrapada do pessoal aí da turma lá do MTST, né, explicando o que eles falaram aí e tudo mais. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, já é Páscoa, né? Estou gravando isso aqui na noite do sábado, a noite de alegria verdadeira, né? Porque em tese, aí, pelo calendário judaico, né, a forma que os judeus antigos contavam o tempo, o sábado após o pôr do sol já é o domingo, já é o dia da ressurreição, mas de qualquer forma esse vídeo vai ser publicado, se Deus quiser, no domingo de Páscoa, dia 31 de março. Então já dá para conversar sobre esse tema sem grandes paixões aqui, né? Paixões, olha aí o trocadilho, porque essa postagem foi feita pelo pessoal do MTST aqui, né? Parece que foi no Twitter, não olhei no perfil deles não, eu vi que eles explicaram um monte de coisa lá pelo Twitter, né? Mas fizeram a publicação dessa imagem com o texto aqui, Boa Sexta-feira Santa, né? E colocaram aqui, bandido bom é bandido morto, com os soldados romanos falando de Jesus aqui, né? E aí teve toda uma repercussão negativa na internet, é claro, né? Obviamente que quando o MTST posta um tipo de coisa, uma coisa desse tipo aqui, né? O pessoal dessa esquerda midiática, progressista, quando eles batem no cristianismo, porque é facílimo bater no cristianismo, não vai acontecer nada com você, pelo menos não nessa vida aqui, né? Você não vai ser, não vai ter nenhum tipo de repercussão, perseguição, nem nada disso, né? Então é muito fácil bater no cristianismo. E eles fazem isso para ganhar views, para ganhar visibilidade, ter aí um engajamento maior em suas redes sociais, tudo bem. Mas a coisa foi muito além do que eles esperavam, principalmente do ponto negativo, e não sei se deu algum problema isso aqui para o Guilherme Boulos, se eles vincularam com ele, porque a verdade é que eles se esforçaram muito para explicar no Twitter qual é o sentido dessa imagem deles aqui, que, ok, eu entendi, você entendeu também o que eles estão falando aqui, você sabe se o pessoal é defensor de bandido, né? Você sabe muito bem que eles gostam de bandido, passam a mão na cabeça deles. Você nunca vai ver esse pessoal falando da vítima, né? Em momento algum eles vão falar assim, a vítima, né? Vamos lá olhar para a vítima, saber o que a pessoa está precisando, se está passando por necessidades, se a família da vítima está bem. Não, o negócio deles é ir abraçar bandido na cadeia. Então, eles têm um lado nessa história que é o lado do crime. Normal, é comum, até porque são invasores de propriedade, esse tipo de gente aqui, né? Então, eles estão querendo puxar pro lado dessa conversa aí, né? Falando que, na verdade, Jesus foi tratado como bandido aí sem o ser e a sua morte foi comemorada pelas autoridades. Então, pelo povão aqui seria, né? Os romanos, com eles dizendo que bandido bom é bandido morto, né? Dom Odilo Scherrer, que obviamente o MTST é muito forte lá em São Paulo, né? Dom Odilo Scherrer é o cardeal de São Paulo, republicou essa imagem aqui, pediu para alguém das redes sociais mexer, porque dá para você ver aqui embaixo, né, que tem uma leve correção, um apagar aqui do texto embaixo, né, mas ele colocou aqui, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus, que é a citação bíblica desse momento dita por um oficial romano presente ali. Então, nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, é isso que nós lemos, não aquela palhaçada do pessoal do MTST. Obviamente, Dom Odilo aqui dando uma
uma cartada certa, eu diria, nessa polêmica, ou seja, desconsiderando totalmente o que o MTST colocou e repercutindo exatamente aquilo que a Bíblia ensina, que a Bíblia dias, né? Um monte de gente da questão lá do cenário político repercutiu isso negativamente, né? Ciro Nogueira que falou que compararam Jesus com um bandido, né? O pessoal do MTST, e falou também que é uma falta de respeito, vinculou com o Guilherme Boulos, dizendo que ele é um desequilibrado e que São Paulo não pode cair nas mãos de um desequilibrado que não respeita sequer Jesus ou a fé alheia, né? Que é o grande ponto, né? Conforme eu falei, não é apenas... Eu entendi o que eles quiseram dizer aqui. O grande ponto é uma falta de respeito você tratar desses temas num dia santo para o povo cristão, que é a maior parte da população brasileira, né? Valdemar da Costa Neto também colocou a sua repercussão negativa aqui, o Fábio Weingarten também disse isso, inclusive, né? Pessoal falando que é vilipêndio, a Carla Zambelli aqui, que é um crime e tudo mais. Não sei se chega a ser um vilipêndio isso aqui, né? Não tem nada aqui atentando contra a imagem de Jesus de forma geral, nem contra símbolos, né? Religiosos, ato ou objeto de culto, mas beleza, uma foto aqui vai ser um objeto de culto. Não vejo isso aqui seguindo dessa forma. Só que qual que é o ponto aqui em questão, né? Trata-se de, obviamente, o MTST querendo dar uma cutucada no Tarcísio de Freitas por conta das ações lá na Baixada Santista, que tem deixado vários criminosos mortos ali e tudo mais, né? O grande ponto que esse pessoal... É curioso, né? Eles falando, é muito violenta essa ação lá em Santos, né? Na região da Baixada Santista ali, por parte da polícia. Tá morrendo muita gente. E aí fica a grande pergunta, será que quando a polícia aborda os criminosos lá, eles jogam a arma no chão, levantam a mão para cima para se render, ou eles trocam tiro com a polícia para então serem alvejados aí em resposta? Né? Porque eu acho que esse pessoal não está se entregando aí voluntariamente e está sendo executado a sangue frio, não. Eu acho que eles estão dando combate com a polícia e por conta disso estão perdendo a vida. O que eles querem que a polícia faça, né? Deixa o bandido ficar lá por conta, né? Leva tiro do bandido, não faz nada, joga livros pro bandido, enfim, né? Então, fizeram essa postagem para criticar o Tarcísio de Freitas, conforme eu falei, o MTST é muito forte em São Paulo, diretamente ligado ao Guilherme Boulos aí, que tá vindo como, possivelmente, né? Não tá confirmado ainda, mas como candidato à Prefeitura de São Paulo, e aí cria-se essa celeuma, então, por conta de um interesse político que acaba ofendendo aí a questão dos cristãos, né? E aí, o MTST escreveu um monte de coisas no Twitter para justificar, explicar isso aqui, né? Falando, tá faltando interpretação de texto. E eu concordo aqui no ponto que eles não estão chamando Jesus de bandido. Estão querendo dizer que Jesus foi colocado como bandido ali na situação que ele não era, não tinha crime, não tinha pecado algum, e o pessoal comemorou a morte dele. Ok, mas o ponto é o seguinte, os bandidos lá da Baixada Santista são inocentes como o Jesus? Eles estão no mesmo patamar assim? Porque a comparação tem que ser feita, já que colocou isso para comparar e para criticar as ações que têm acontecido no estado de São Paulo, a comparação tem que ser feita por completo, né? Mas eles explicaram, falaram, não, vocês têm que ler então, vocês que gostam de Bíblia, aí tem que ler o capítulo 23 do Evangelho de Lucas, e aí eles fazem uma transcrição ali de vários trechos, vários versículos desse capítulo, explicando ali, dando a entender alguns pontos, né? E aí é curioso como eles realmente se perderam no argumento, totalmente se enrolaram tentando explicar isso, porque colocaram a questão lá entre Jesus e Barrabás, né? Que o povo mandou crucificar Jesus e escolheu soltar Barrabás, mas, né? Aí que é interessante frisar, é sempre importante frisar, Barrabás era um bandido, né? Ele era, de fato, um criminoso. O que o povo fez foi democraticamente escolher o errado. Isso aí, a democracia dá errado desde os tempos de Jesus, né? Então, o povo democraticamente escolheu soltar um bandido, soltar um criminoso. Aí o pessoal do MTST deveria responder se eles acham que Barrabás deveria morrer, né? Porque pela lógica deles, então, se Barrabás fosse morto pelo Império Romano, a coisa estaria certa. Citaram esses versículos para chegar nessa conclusão. Então aí que o pessoal estava pedindo para Jesus que era inocente ser morto e tudo mais, né? Veja aqui que estamos falando de uma execução, de uma pena de morte estatal. Execução, por definição,
não é troca de tiros, não é durante uma disputa, nem nada disso. É um cara já devidamente, um sujeito devidamente preso, julgado e sendo condenado a essa pena. Então veja que não dá para comparar por aí também. Mas no capítulo 23, nós temos a imagem dos dois ladrões, os dois bandidos que são mortos junto com Jesus Cristo, né? Sim, morreram 3 pessoas naquele dia, naquele mesmo evento ali. Jesus primeiro, depois os outros, os ladrões ali, né? O bom e o mau ladrão, que geralmente a tradição coloca, né? Tiveram as pernas quebradas e tudo mais. E veja só, isso eu acho interessante, fascinante, como as pessoas esquecem desse trecho, né? Você tem um dos ladrões que ficou falando mal de Jesus, que aí desce da cruz então, se você é o Messias e tudo mais. E o outro, que é o bom ladrão, falando o seguinte: nós merecemos a punição que nós estamos recebendo. Olha só, nós estamos sendo crucificados, que era a pior forma de morte ali no Império Romano, a mais humilhante, mais degradante, reservada para os piores criminosos, né? Nós estamos morrendo porque nós merecemos, mas Jesus não fez nada, ele não merece estar aí, e ele pede para Jesus então que Jesus se lembre dele quando entrar estiver no seu reino, né? E aí Jesus diz que ainda hoje ele estaria com Jesus no paraíso. Então veja que não só o ladrão reconheceu que ele merecia morrer, né? Ou seja, bandido bom é bandido morto, sim, no evangelho, cadê falando que não, né? Nesse ponto aí. E mais do que isso, Jesus não repreendeu falando: não, você não deveria morrer, nem nada disso. Você falou a verdade, tá certo, você tá pagando pelo seu crime. Não tem problema nenhum, não tem nada de errado nisso. Você se arrependeu, você será salvo. Você reconheceu a quem eu sou, reconheceu a minha divindade, você será salvo, você estará comigo. Mas em momento algum Jesus o repreendeu por dizer que ele merecia estar naquele lugar, porque de fato os bandidos mereciam sim. Então veja que o MTST não só deu um grande tiro no próprio pé aqui, como certamente acabou manchando um pouco a imagem do Guilherme Boulos. Isso aqui vai ser usado em campanha eleitoral pelos adversários, né? Se eles forem inteligentes, se eles forem espertos, porque isso aqui é uma cartada dada pelo pessoal da esquerda que vai ajudar bastante o pessoal da direita nessas eleições lá em São Paulo. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.